Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício Quieco, estamos iniciando neste momento o nosso encontro número 2, com um tema bastante forte, muito profundo. Vocês estão vendo aí na tela, quem é Deus? Nossa, imagina como é que a gente vai falar desse tema. Eu tentei trazer aqui algumas informações que vão nos ajudar a refletir sobre isso, porque humanamente, nós seres humanos, réis mortais e pecadores, não temos a capacidade de compreender quem é Deus, como Ele é e se manifesta em sua plenitude, né? Somos apenas filhos que não temos essa capacidade instrutiva, essa capacidade celestial que somente Jesus Cristo, nosso Deus, tem. Mas a gente pode refletir, a gente pode pegar os ensinamentos que Ele e seus instrumentos ao longo dos séculos nos apresentaram e a gente pode refletir isso de uma forma muito profunda, dinâmica e alegre, para que a gente possa crescer em Jesus. E como sempre iniciamos, já desejo a paz de Jesus e o amor de Maria para você e para toda a sua família. A minha tela sempre fica pequenininha aqui do lado mesmo, porque o importante é o conteúdo e a mensagem que Jesus tem para nós hoje. Então vamos lá, encontro 2, quem é Deus? Como é que a gente vai começar a trabalhar essa resposta, essa reflexão? Eu trouxe aqui 3 perguntinhas que vão ajudar a gente a compreender um pouco desse entendimento, a compreender um pouco do que existe disponível, o que existe de luz para a gente refletir sobre quem é Deus. A primeira delas, o que Ele diz? Mas Deus já disse? Ele próprio já disse quem Ele é, o que Ele é, o como Ele é? Claro que sim! O próprio Deus, seja Javé no Antigo Testamento, ou seja, a encarnação no seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, nos dizem, Deus nos diz de várias formas quem Ele é. Deus fala diretamente conosco, especialmente no Pentateuco, em profecias e nos Evangelhos. Então, aquelas pessoas que têm uma profundidade bíblica mais aflorada, mais expandida, saibam que aqui nos nossos encontros nós vamos trabalhar a Bíblia por completo. Daqui a pouco a gente já começa. Alguns encontros para frente vocês verão que a gente vai intercalar um encontro falando sobre os livros da Bíblia e outro sobre as outras temáticas cristãs. Então, no Pentateuco, nas profecias, nos Evangelhos, Jesus, Deus, fala diretamente conosco. E daqui a pouquinho, na próxima tela, eu vou até trazer para vocês algumas dessas autoapresentações que Deus nos faz. Mas se vocês tiverem essa curiosidade espiritual, se aprofundem no Pentateuco, especialmente naquela fase onde Moisés liberta o povo do Egito em busca da Terra Prometida. Javé se apresenta direta e pessoalmente várias vezes naquelas passagens. Há inclusive umas passagens que dizem que quando os hebreus estavam avançando pela Terra Prometida e precisavam se defender, o próprio Javé estava com eles no exército, levantando as bandeiras, levantando as espadas, para que eles pudessem alcançar a graça de chegar à Terra Prometida. Então, o próprio Deus nos fala. No próximo slide a gente vai ver algumas dessas falas. Eu fui e pesquisei algumas para trazer aqui para vocês. Então, o que Ele diz? Ele diz o que Ele é. Daqui a pouco a gente vai ver. O que dizem os homens? E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco embaçada. Porque atualmente, segundo Christopher Petridge, que é um pesquisador religioso de muitos e muitos anos, eu já tive a oportunidade de ler alguns artigos dele, ele diz que atualmente há cerca de 33 mil denominações diferentes de igrejas cristãs pelo mundo. Nós estamos aqui falando pelos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, religião que eu, você e nós que participamos da Catequese em Cristo, nós seguimos e professamos. Mas como sabemos, há muitas denominações cristãs que foram sendo criadas ao longo dos anos, né? Desde o cisma do Oriente, desde as rupturas há mais de um milênio para cá, muitas denominações cristãs foram sendo criadas por homens, por pessoas que discutiam, que não aceitavam a forma ou as bases religiosas que Jesus nos apresentou lá no início, com Pedro, João, Tiago. Então, ao longo da história, os seres humanos, muitos deles, discordaram de algumas ideias ou de alguns preceitos da Igreja Católica e foram criando suas próprias denominações, rupturas da Igreja. E
o que isso nos traz de problema? Porque se nós temos mais de 30 mil denominações cristãs diferentes, consequentemente, nós temos mais de 30 mil interpretações diferentes da palavra de Deus. Então, olha só que coisa, olha só o grande emaranhado de informações que vão se contradizer, né? Nós que participamos e professamos a fé católica, compreendemos que a Igreja Católica nasce com Jesus Cristo instituindo Pedro como primeiro Papa, como primeiro sucessor, a pedra fundamental. E a partir de Pedro nós temos a sequência dos papas, Lino, Clemente, Anacleto e vários outros até chegar no Papa que nós temos hoje, que é o Papa Francisco. Então, quando a gente vê uma pergunta como essa, o que dizem os homens infelizmente, ou felizmente em alguns casos, dizem muitas coisas, só que acabam dando respostas pelos próprios homens, sabendo que Deus, na Bíblia, diretamente fala a nós. Através dos profetas, através de orações, através da sua própria manifestação ao seu povo, Deus fala conosco. Então os homens dizem muitas coisas, e é por isso que as informações de como é Deus, como Ele se manifesta, como Ele atua em nossas vidas, elas são tão embaralhadas mundo afora, porque a cada ano que passa, mais e mais denominações cristãs vão sendo criadas por alguns homens que criam novas interpretações, e aí vira uma bagunça, né? E é o que a gente vê acontecendo pelo mundo afora, são essas brigas, conflitos entre igrejas, até mesmo cristãos, né? Cristãos com cristãos se degladiando, se guerreando para tentar reafirmar qual é a melhor interpretação. Então isso pra gente é algo muito triste. E aí, por último, nessas perguntas, a gente faz aqui mais uma reflexão. Saber ou sentir? Como o conhecemos? Sabendo, estudando, lendo ou sentindo, permitindo que as experiências espirituais aconteçam em nossas vidas? Creio eu que você que está aí do outro lado deve responder as duas coisas, né? Então, quando a gente tenta compreender Deus em nossas vidas, quando a gente tenta compreender Deus agindo no universo, nós podemos buscar conhecimentos e experiências, sentimentos, sensações. Aqui nós abrimos nossa mente, nossa cabeça, nosso cérebro a compreender a história e aquilo que Deus nos professa. E aqui nós abrimos o nosso coração. Então, mente e coração unidos e abertos para o que o Senhor nos manifesta. Então, com essa primeira tela, com esse primeiro slide, a gente já começa aqui uma grande reflexão. Mas como eu falei para vocês, a gente agora vai ver o que o próprio Deus nos diz. Quem Ele diz ser, o que Ele diz que é. Vamos lá? Eu acredito que a resposta dele é muito mais importante do que a resposta dos homens. Olha aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O próprio Deus fala a nós o que ou quem Ele é ou como Ele é. Aqui é um livro maravilhoso, Apocalipse de São João, onde João ele estava encarcerado na ilha de Patmos, ali atualmente entre a Turquia e a Grécia, né, no mar Mediterrâneo, e ele escreve ali alguns livros, dentre eles o Apocalipse, com revelações que o Senhor Jesus Cristo, que Deus foi enviando à mente e ao coração de João nos sonhos que ele tinha. Então, próprio Deus se manifesta e fala a nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus já estava lá. O próprio Deus fala conosco. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Criou Deus o homem, à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha aqui. Deus é o Deus da criação. Deus é o princípio e o fim. Deus é o Deus do universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é a criação, e Ele é o universo inteiro que foi criado. Ele nos gera, Ele nos cria, e Ele nos arrebata. Ele nos leva. É isso que o próprio Deus nos fala. Quem somos nós, homens, para darmos essa resposta? Nós aqui nos limitamos a interpretar, a compreender e a viver as experiências que Deus nos permite. Mas é o próprio Deus que manifesta quem, o que e como Ele é. E aqui a gente tem um pequeno exemplo dos próprios relatos e falas que Ele mesmo nos manifesta. Legal, né?
Olha só, outra informação bastante interessante. Eu gosto muito dessa tela e gosto muito de falar sobre esse assunto. Não sei se vocês já ouviram falar dessas duas espécies de Homo que nós temos, né? Nós somos o Homo sapiens, né? Um avanço, uma evolução de outros homos que já vieram antes de nós. Mas se nós estamos falando que ele é Deus do ontem, do hoje e do sempre, nós então compreendemos que ele é o Deus de todas as criaturas, de todas as criações? Mesmo sem saber explicar ou expressar, até os nossos ancestrais o sentiam. Não começou com Abraão, mas ali ele se manifestou pela primeira vez. Vocês já pararam para pensar nisso? Abraão, ele aparece na nossa história cristã como um patriarca de aproximadamente 1850 anos antes de Cristo. Olha só, 1850 anos antes de Cristo. Mas existem descobertas arqueológicas. O Homo naledi, por exemplo, na África do Sul, o Homo naledi viveu há cerca de 300 mil anos antes de Cristo. O homem de Neandertais, ou o Homo neanderthalensis, ele viveu no Irã e em vários outros lugares cerca de 45 mil anos antes de Cristo. E por que eu trouxe esses dois exemplos e o que a gente vai debater nesse momento? Esses homens, essas civilizações, eles já praticavam cerimônias fúnebres, que incluíam flores, artefatos, fogueiras e talvez até orações, até um olhar para os céus. Olha só que interessante. Se Deus, nosso Senhor Jesus, é o ontem, hoje e o sempre, é o princípio e o fim, Deus não está conosco apenas de Abraão para cá. Deus está conosco desde a primeira centeia de vida que o universo teve, desde o primeiro momento em que tudo foi criado. Se esses seres primitivos que a gente está vendo um pouquinho, algumas imagens deles, né, que eu tenho muita curiosidade de estudar, se esses seres primitivos já sentiam em seu coração que havia algo a mais do que apenas uma vida carnal, se esses seres primitivos já olhavam para os céus, já faziam fogueiras, já faziam cerimônias, se esses seres primitivos sentiam tudo isso, Deus estava presente, seja em que momento for da história. Seja falando com Abraão ou seja milhares de anos antes de Abraão. Deus criou, Deus formou, Deus fala, Deus nos traz sensações. Então, quem é Deus? Deus é o princípio, o meio e o fim? É o ser poderoso e grandioso que permeia as nossas vidas, que permite que a nossa vida exista e que permitia que a vida existisse desde o início, desde o princípio de tudo. Se o nosso universo tem bilhões e bilhões de anos, se já passamos por dinossauros, por várias outras coisas que a nossa ciência nos mostra, Deus cria tudo isso. Deus está presente em cada um desses momentos. Quando fechamos os olhos e sentimos a Eucaristia entrando em nosso corpo, sentimos a presença de Deus pulsando em nossa vida. Quando um filho nasce e você coloca ele nos braços, para quem já é pai ou mãe, sabe do que eu estou falando. A sensação que temos é que o próprio Jesus está carregando no colo a nossa vida. Você que é jovem, quando você tem experiências espirituais que te levam à emoção, que te levam às vezes a fechar os olhos, levantar os braços aos céus, cantar, louvar e chorar, é Deus pulsando o seu coração. Olha que maravilha. Quem é Deus? Deus é isso tudo. E aqui apenas para a gente compreender um pouco mais de que Deus não é apenas o Deus que começou com Abraão, que é o Deus de sempre. Essa daqui é uma foto, um gráfico, né, praticamente, que nos mostra as migrações nômades africanas, né? Vocês sabem que os primeiros relatos da vida humana, as primeiras descobertas do Homo sapiens ou do Homo naledi, eles são ali africanos, dessa região. E esses números são em milhares de anos. Olha só, os homens começam a brotar, a nascer, a serem gerados na África por volta de 200, 300 mil anos atrás. E eles vão se espalhando por vários lugares, né? Eles vão se espalhando pela Europa, vão se espalhando pela Ásia, atravessam o Estreito de Bering e também vão colonizando aqui as Américas. Por isso que quando o homem, né, os portugueses chegam ao Brasil, a gente já tinha vários índios aqui. E vocês já pararam para pensar que indígenas por todo o mundo têm os cabelos bem lisos, os olhos puxados? Por quê? Porque essas migrações elas acabaram fazendo uma aproximação genética de muitas dessas pessoas. Com a produção e armazenagem de alimentos, o homem pode fixar-se, iniciando a vida em comunidade. Então, conforme o homem vai evoluindo as suas capacidades, ele deixa de ser um nômade e passa a criar espaços para viver, civilizações, comunidades.
E quando ele cria essas comunidades, ele olha para o céu em busca de resposta. O homem começa a se fixar, começa a sentir, começa a perceber que as relações entre as pessoas, entre os outros seres, ela é mais do que o físico. Há algo espiritual entre nós, há algo religioso permeando as nossas vidas, dando origem assim ao homem espiritual. Olha só que interessante. Já tinham parado para pensar nisso? Como é que Deus, que cria tudo, o princípio, o meio, o fim, o alfa e o ômega, só é o Deus que inicia a sua participação na nossa vida, na nossa esfera universal a partir de Abraão? Deus é Deus de todos os tempos. Deus é o Deus dos homens das cavernas, Deus é o Deus dos dinossauros que existiram, Deus é o Deus da primeira centeia e fagulha de vida que aconteceu na nossa história, no nosso universo. Ele é o Senhor que cria tudo. A Bíblia nos traz as respostas que Ele mesmo nos apresenta. E essas respostas continuam permeando a nossa vida. Nesse momento, enquanto eu falo isso, creio que muitas pessoas que estão do outro lado devem estar refletindo, fechando os olhos e pensando, nossa, realmente, quando nós estudamos a nossa religião cristã católica, a gente começa os estudos de Abraão para frente. Mas se Deus é o Deus de sempre e da eternidade, Ele está em todos os lugares e em todos os momentos. Deus é atemporal, Deus é onipresente, onisciente. Então a nossa capacidade humana ela é bastante limitada para compreender a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Legal? Gostaram desse encontro? Gostaram dessas reflexões? O próprio Deus nos diz quem Ele é. Mergulhem nos estudos bíblicos para poder se aprofundar ainda mais nas falas que o próprio Deus tem para nós. Pentateuco, Evangelhos, profecias, os Salmos, Deus nos fala de várias formas. E eu espero que você tenha sua mente e seu coração abertos para Jesus hoje e sempre. Nós podemos conhecer ainda mais de Deus e sobre Deus pensando, aprendendo e sentindo, vivendo. Encerramos nossos encontros com algumas perguntas que movem. E aqui eu deixo para vocês perguntas reflexivas para que o encontro continue, para que vocês possam aprofundar ainda mais os conhecimentos e as experiências religiosas e espirituais do grupo. Quem é Deus? Como Ele é? O que é Deus? Por que Ele é Deus? Olha que perguntas difíceis e complicadas. Mas eu imagino que após termos dividido esses conteúdos que aí passaram por esses slides, essas respostas podem ser mais digeridas, né? A gente pode refletir de uma maneira mais aberta sobre elas. E esse é o nosso grande objetivo. E vocês vão perceber que a cada encontro nós vamos subindo um degrau nas compreensões, no entendimento. A gente, de fato, vai construindo uma consciência cristã juntos. Combinado? Que a paz de Jesus e o amor de Maria preencham sua vida e a vida de sua família. Tchau, tchau.